Miguel parou no meio do pátio da escola, o coração acelerado. Entre dezenas de crianças animadas no primeiro dia de aula, seus olhos fixaram-se em uma menina de cabelos castanhos. Algo nela o deixou completamente paralisado. Um detalhe que não deveria estar ali. Impossível. Sua mente começou a girar, as memórias do passado voltando como um tufão. Quando a cerimônia terminou, ele tomou uma decisão impulsiva. Sem pensar duas vezes, entregou o filho à mãe e sussurrou que tinha um assunto urgente. Então começou a seguir a menina e sua avó pelas ruas de São Paulo. Olá, queridos ouvintes! Antes de começarmos essa história incrível, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoro saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Agora sim, vamos à história de hoje. Você esqueceu que amanhã tem que levar o Pedro para a escola? Juliana olhou para o marido com uma expressão interrogativa e seu rosto demonstrava claramente uma objeção. Eu me lembro de tudo, Miguel assentiu. Só tem uma coisa que não entendo. Você não pode simplesmente pedir uma folga no trabalho para uma ocasião dessas? O Pedro vai para a escola pela primeira vez e é importante para ele que a gente esteja junto. A escola começa às 10 da manhã. Você passa 1 hora com seu filho e depois vai trabalhar. Ou você acha que tudo vai desmoronar sem você? É exatamente assim que vai desmoronar, Juliana respondeu calmamente. Fui promovida a gerente do departamento recentemente, o que significa que agora não tenho direito a faltas ou folgas não programadas. Miguel, já conversamos sobre isso. Tudo bem, não vamos brigar. Miguel acenou com a mão, sem querer discutir mais. É só que desde que você conseguiu esse emprego na empresa, você se tornou completamente diferente. Juliana conseguiu o emprego como coordenadora de logística há 3 anos em uma empresa de transportes. Ela sempre se esforçava para fazer um bom trabalho. Era ativa e estava sempre à vista dos superiores. Quando surgiam problemas urgentes que ninguém conseguia resolver, Juliana era a primeira a oferecer ajuda. Naturalmente, a gerência ficou satisfeita com o entusiasmo da jovem funcionária. E assim, há 6 meses, Juliana foi promovida a gerente de departamento. Agora Juliana tinha muito pouco tempo para a família. Miguel trabalhava instalando ar-condicionado e janelas de vidro temperado. Tinha um horário mais flexível e cuidava quase que exclusivamente da criança. Levava Pedro para a escola infantil e buscava no fim do dia. Levava-o para passear nos fins de semana e cozinhava para toda a família. É verdade que Miguel frequentemente recebia ajuda de sua mãe, Dona Vera. E quando não havia ninguém para ficar com Pedro, Dona Vera alegremente levava o neto para passar o dia com ela. Juliana, como costuma acontecer, não tratava a sogra com muito carinho. Ela dizia que Dona Vera era uma mulher simples, sem boa educação, e podia ter uma má influência sobre Pedro. Às vezes ela até brigava com Miguel por causa disso. O Pedro passou a tarde toda com sua mãe de novo. Espero que ela tenha dado comida decente para ele. Da última vez ela fez umas bolinhas de carne frita gordurosas e eu não gosto desse tipo de comida, reclamou Juliana. Minha mãe cozinha bem, Miguel se defendeu. O Pedro sempre come com prazer na casa dela. O que mais você precisa? E aliás, você parou de cozinhar e nem fez o brigadeiro que o Pedro pediu no domingo. Ah, não tenho tempo. Passei o domingo inteiro ao telefone com clientes e sinto que o próximo fim de semana será igual. Tudo bem sobre a comida. Mas eu ainda não gosto que sua mãe use constantemente essas gírias antigas e o Pedro repete tudo no colégio, disse Juliana cruzando os braços. E daí? Devemos agradecer a minha mãe por cuidar do Pedro. Você praticamente nunca está em casa e eu não tenho tempo para trabalhar e cuidar da criança sozinho. Então passe pelo menos um tempo com o Pedro, antes que ele se esqueça de como você é. Não me faça sentir culpada. Eu trabalho para toda a nossa família, inclusive para o nosso filho. E se a sua mãe não melhorar o comportamento, vou ser obrigada a pensar em contratar uma babá. Aliás, se o meu marido ganhasse um bom salário... Eu ganho um bom salário? Miguel ficou imediatamente indignado.
Se não fosse por ter que cuidar do Pedro, poderia trabalhar ainda mais. Eu te avisei para não aceitar essa promoção. Você tem um filho pequeno, deveria pensar nele em primeiro lugar. E eu não quero ser dona de casa. Sempre sonhei em construir uma carreira e não podia perder essa chance. Juliana disse isso num tom que usava com seus subordinados. Ela rapidamente se acostumou ao seu novo papel de chefe e se comportava naturalmente assim. Nesse instante, Pedro correu até ela, segurando um conjunto de carrinhos novos nas mãos. Mãe, vamos brincar. Olha o que a vovó me deu. Aham, legal, disse Juliana distraidamente, já verificando o celular. Ok, não tenho nada urgente para fazer ainda, então vamos brincar por meia hora. Juliana sempre achou insuportavelmente entediante brincar com o filho. Ela parecia amar Pedro e tentava proporcionar tudo a ele, mas brincar, ler livros ou fazer atividades manuais era um castigo para Juliana. Ela esperava impacientemente que o filho crescesse e finalmente se tornasse independente, e ela não precisasse mais ficar brincando com ele. Miguel nunca conseguiu convencer a esposa a levar o filho à cerimônia de abertura do ano letivo. Mas Dona Vera já havia dito há muito tempo que com certeza levaria Pedro à escola, porque não podia perder um evento tão importante. Na véspera do dia 1º de fevereiro, Dona Vera ligou para Miguel. Filho, como você está? Como está o Pedro? Ele provavelmente está nervoso. Nossa, parece que o Pedrinho nasceu ontem e já está indo para a escola. Como o tempo voa. Sim, mãe, nem me fale. Miguel sorriu. Depois da cerimônia, provavelmente iremos todos juntos a uma lanchonete. A Juliana vai estar lá amanhã? Perguntou preocupada a Dona Vera. Não. Como sempre, ela está ocupada com trabalho. Suspirou Miguel. Você a conhece, ela só pensa em trabalho. Bom, sem problemas, a gente se vira sozinhos. Mas não é só questão de amanhã, disse Dona Vera com um tom de reprovação discreto. Sua Juliana não cuida da criança direito. Quando o Pedro crescer, ele vai ficar chateado com a mãe por ela não passar tempo suficiente com ele. E o jeito como ela fala com ele, sempre forçada, como se ela se arrependesse de dizer uma palavra gentil para o menino. Mãe, você está exagerando. Sim, a Juliana é mais reservada e rigorosa, mas ela também ama o Pedro, e nosso filho não vai crescer mimado. Bem, vivam como quiserem, concordou Dona Vera. Aliás, comprei um brinquedo para o Pedro, um robô grande, para que ele tenha mais uma alegria amanhã. Miguel estava na varanda, observando as pessoas que passavam lá embaixo. O dia estava quente, mas o aroma de fevereiro já estava claramente no ar. Talvez fosse o cheiro das flores que os pais compravam para os filhos em idade escolar. Miguel pensou em seu passado, lembrou-se de eventos que frequentemente o preocupavam, mas seus pensamentos foram interrompidos por Juliana. Por que você está aí parada? Perguntou Juliana com desaprovação. Você preparou o Pedro para a escola e conferiu o uniforme dele? Sim, está tudo certo. Passei a camisa dele, arrumei a mochila e depois da cerimônia vou a uma lanchonete com o Pedro. Está bem, pode ir. Então vou para a cama, disse Juliana bocejando. Estou atolada de trabalho. Terei sorte se chegar em casa às 6 da manhã, mas se puder, tentarei sair mais cedo. Miguel ficou um pouco surpreso com a calma com que Juliana falou sobre isso. Ele entendia que o trabalho era diferente, mas Juliana nem sequer tentou passar tempo com o filho de alguma forma diferente. E então Miguel percebeu que a mesma frieza de Juliana se estendia também a ele. Eles não tinham tido uma conversa franca há muito tempo, pararam de trocar palavras carinhosas. Ultimamente, viviam como vizinhos, e Miguel não sabia como consertar isso. A manhã do 1º de fevereiro estava agitada. Pedro não tinha pressa para tomar café, não queria vestir o uniforme novo e estava resmungando. Pai, talvez a gente não devesse ir? Vamos para a escola amanhã e ficamos em casa hoje. Não estou com vontade de ir. Pedro, temos que ir para a escola, disse Miguel suavemente. A professora e seus colegas estarão esperando. Nossa avó também vai. Você já cresceu e precisa entender que não pode faltar à escola. Finalmente, Miguel e o filho saíram de casa. Faltava pouco tempo, e eles quase correram para a escola.
Miguel não se orientou imediatamente sobre onde era a sala deles. Havia muitas crianças, todas bem vestidas e com aparência animada. Só quando viu a professora de Pedro, Miguel entendeu para onde precisava ir. Todos os futuros colegas de Pedro estavam com buquês de flores, alguns discutiam algo em voz alta. E então a atenção de Miguel foi atraída por uma menina. Ela tinha uma aparência comum, cabelos castanhos e olhos azuis, rosto redondo. Estava um pouco atrás de todos e observava o que acontecia ao redor com expressão séria. Miguel notou um detalhe incomum que essa menina estava usando. Estava preso à sua blusa branca um pequeno broche que parecia familiar. Era um broche comum em forma de uma borboleta cor de esmeralda com borda prateada. Mas Miguel tinha muitas lembranças associadas a esse broche. E agora ele até ficou confuso. Será que esta é a única cópia dessa joia ou não? Perguntou-se Miguel. Eu mesmo pedi ao artesão para fazer exatamente este broche. Não pode ser uma coincidência incrível, mas já se passaram tantos anos. Miguel foi inundado por lembranças. Ele se lembrou de seu primeiro amor, Ana, a quem ele havia dado um broche semelhante. O problema era que tinha sido feito sob encomenda por um amigo artesão. Era improvável que pudesse simplesmente ter sido vendido em uma joalheria. Miguel se perguntou o que fazer. Chegar perto da menina e perguntar onde ela comprou aquele broche seria estranho e a garota poderia ficar assustada. A cerimônia já estava chegando ao fim. Então todos foram para as suas salas e Miguel e Dona Vera ficaram esperando do lado de fora. Miguel estava muito interessado em saber com quem aquela garota tinha vindo. Por um segundo, ele até pensou que ela pudesse ser filha daquela mesma Ana. Mas então, afastou o pensamento. Até onde sabia, Ana havia se mudado há muito tempo para outra cidade com o marido. Após a aula, as crianças saíram correndo para o corredor em meio a uma multidão barulhenta. Miguel pegou o filho pela mão e, com o canto do olho, observou a moça. Quando sua avó se aproximou dela, Miguel teve um pensamento. Preciso segui-las, descobrir onde moram. Ele rapidamente se aproximou da mãe e pediu: leve o Pedro para minha casa. Tenho um assunto urgente aqui, mas volto logo e então vamos à lanchonete. Com medo de perder a menina e sua avó de vista, Miguel correu atrás delas. Ele não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, mas por algum motivo queria muito saber quem era essa garota e onde ela conseguiu aquele broche. A busca levou Miguel até um bairro residencial. Consistia principalmente em casas simples, sem atrativos. A avó entrou em uma dessas casas com a neta. A casa estava arrumada, bem cuidada, e era evidente que havia sempre alguém trabalhando no jardim. Havia uma pequena horta com tomates, canteiros com abóboras e mangas maduras no chão. A avó abriu o portão, passou por um pequeno jardim frontal e, ao abrir a porta da frente, desapareceu dentro da casa. A menina continuou brincando no quintal e 5 minutos depois, sua avó a chamou. Laura, vamos almoçar e depois fazemos um bolo juntas, o seu favorito. Laura entrou correndo na casa, feliz, e Miguel voltou caminhando lentamente para sua casa. Agora ele descobriu onde mora a garota do broche, mas até agora isso não esclareceu nada. Ele não reconheceu a avó nem aquela casa, e ainda não entendia o que fazer com essa informação. Ele estava um pouco receoso de encontrar Ana. Quem sabe como a vida dela terminou? Talvez ela tenha voltado para São Paulo, formado uma família e esteja vivendo normalmente. Mas quem era essa avó, então? Era evidente que não era a mãe de Ana, porque ele a conhecia bem. Ainda faltava meia hora de caminhada até a casa, e Miguel ficou contente por ter tempo para pensar. Ele começou a se lembrar do passado e dos dias em que conheceu Ana. Pode-se dizer que Ana foi seu primeiro e mais forte amor. A garota esbelta e frágil de olhos azuis brilhantes agradou Miguel imediatamente. O primeiro tempo foi sem nuvens, como num conto de fadas. Romance, encontros, indícios de um relacionamento sério. Mas eles se conheceram no verão, e no outono, Miguel teve que voltar para outra cidade, para a universidade. Ele prometeu a Ana que viria com frequência, que ligaria, mas a vida estudantil tomou conta. Miguel precisava estudar,
ganhar dinheiro. E então surgiram festas com amigos. Parecia que eles nunca se separariam de Ana, mas o relacionamento não resistiu à distância. Todo verão Miguel voltava para casa e tentava explicar para Ana, pedindo que ela esperasse até que ele terminasse os estudos. Mas Ana já não confiava em Miguel e 1 ano depois arranjou outro namorado. Mas não eram essas lembranças que perturbavam Miguel. Ele estava mais preocupado com aqueles dias em que conheceu Ana há 7 anos. Miguel estava se preparando para o casamento com Juliana na época, mas não conseguiu resistir a Ana. Sim, ele traiu a noiva uma vez e se arrependeu muito. E foi nessa época que ele deu a Ana um broche de esmeralda em forma de borboleta. Miguel finalmente chegou em casa. Ele pensou que agora levaria toda a família no carro para comemorar o primeiro dia de aula. Mas, já se aproximando do apartamento, ouviu gritos vindindo de lá. Será que a Juliana está em casa? Pensou Miguel e apressou-se a abrir as portas. Não gostei do seu presente, que nojo! Exclamou Juliana, indignada, repreendendo severamente Dona Vera. Por que o Pedro precisa desse robô? O que ele pode aprender com isso? É só um brinquedo. O Pedro vai aprender na escola, retrucou Dona Vera. Ele é só uma criança. Por que deveria crescer prematuramente? O brinquedo é tão bom. Veja como o Pedro gosta. Ele nem solta dos braços. Eu não gosto disso. O robô faz barulho, pisca, anda e deixa o sistema nervoso da criança agitado. E o meu também. Então, o melhor é pegar o presente de volta e devolver à loja. Você não precisa me dizer o que dar ao meu neto. O principal para mim é que o Pedro gostou, não você. Miguel entrou silenciosamente na sala e, parando junto à porta, perguntou: qual é o problema com toda essa briga? Por que vocês estão estragando o humor da criança num dia como este? Juliana, sobre o que você está discutindo com a minha mãe? Perguntou Miguel, tentando manter a calma. O quê? Juliana respondeu com cara de surpresa. Olha o que sua mãe deu para o nosso filho. Acho que o Pedro não precisa de brinquedos assim. Seria melhor se ela desse algo útil para a escola. Um globo terrestre, por exemplo. Dona Vera deu uma risadinha e olhou significativamente para o filho. Miguel suspirou pesadamente, olhou para o robô e tentou acalmar a esposa. Juliana, do que você está falando é só um brinquedo. O importante é que o Pedro esteja feliz. Eu vou brincar com meu filho com esse robô. Então parem de discutir e se preparem. Vamos a uma lanchonete agora. Aliás, por que você está em casa? Você disse que estaria no trabalho o dia todo. Acabou de acontecer. O chefe me dispensou mais cedo, gritou Juliana do quarto. Vão até o carro. Vou me trocar agora e já vamos. Juliana voltou da lanchonete de mau humor. Tudo estava errado. Pedro estava gritando e rindo muito alto, e por algum motivo Dona Vera foi com eles, o que Juliana não gostou. Quando Pedro adormeceu, Juliana aproximou-se do marido e, por hábito, começou a repreendê-lo. Veja que sua mãe não tem respeito. Ela trouxe esse brinquedo estúpido. Permite que o Pedro faça barulho em público. E ela também comprou 3 sorvetes para ele. E se o Pedro ficar com dor de garganta, quem vai cuidar dele? Eu não posso tirar licença médica. Não tenho tempo. Juliana, tudo ficará bem. Miguel sorriu e tentou abraçar a esposa. Você está pensando demais, inventando coisas. Minha mãe te trata muito bem. É só que às vezes você passa dos limites. É claro que, no fim das contas, a culpa também é minha, disse Juliana com um tom histérico na voz. Você não acha que tenho te irritado ultimamente? Miguel suspirou pesadamente. Aqueles confrontos que ele tanto detestava recomeçaram. Juliana conseguia encontrar defeitos em tudo e depois passar horas repetindo para o marido que ele havia feito algo errado. Juliana era sempre tão rigorosa, calculista e um pouco fria. No início do relacionamento, Miguel até gostava disso. Juliana não era como aquelas garotas que ficam esperando a ajuda de um homem, incapazes de resolver seus problemas. Juliana não pedia dinheiro para comprar vestidos novos, não fazia manicure e usava apenas o mínimo de maquiagem possível. Calças sociais, camisas sociais, jeans azul escuro, golas altas de cor sólida. Essas eram as peças que compunham o guarda-roupa de Juliana.
Sim, ela sempre tinha uma aparência impecável e elegante, mas ainda assim, às vezes, Miguel sentia falta de feminilidade. Juliana sempre tinha a mesma aparência, e essa monotonia não lhe despertava nenhuma emoção. Juliana, vou para a cama. Não quero mais discutir com você, disse Miguel cansado. A propósito, você pode levar o Pedro para a escola amanhã? Tenho um cliente agendado para as 8 da manhã. E quem precisava instalar janela logo de manhã? Perguntou Juliana em tom sarcástico. Não sei bem. Eu ia sair de casa às 7. Bom, tudo bem. Vou fazer isso esta semana. Eu levo o Pedro. E depois precisamos pensar em algo. Miguel concordou silenciosamente com a esposa e foi dormir. E somente deitado na cama, ele finalmente pensou em todo o dia. Lembrou-se da colega de classe do filho, do broche que lhe parecia dolorosamente familiar, e de Ana. E essas lembranças lhe pareceram excepcionalmente calorosas e agradáveis. Na manhã seguinte, o tempo estava nublado e sombrio. Miguel estava com o mesmo humor. Ele tentou sorrir e encorajar o filho, mas no fundo se sentia mal. E ele próprio não sabia por quê. Se era por causa das conversas irritantes com a esposa, ou da história de ontem com o broche. Juliana cumpriu sua promessa e levou Pedro para a escola. Miguel foi trabalhar e depois teve que buscar o filho. Miguel chegou à escola 5 minutos antes do fim das aulas. O sinal tocou e as crianças saíram correndo para o corredor, gritando e exclamando de alegria. Depois de colocar o filho no carro, Miguel estava prestes a começar a dirigir quando, de repente, pisou no acelerador. Então, pelo retrovisor, viu uma garota pular de trás do carro. Freou bruscamente, assustado, soltou alguns palavrões e saiu do carro. Quase tinha atropelado a mesma menina com o broche, e sua avó já estava correndo para ajudá-la. "Laura, o que há de errado com você?" gritou a avó, agarrando o peito. "Por que você foi lá? Você poderia ter sido atropelada." A avó começou a examinar a neta, apertou-a contra si e atacou Miguel. "O que você está fazendo? Você não consegue ver por onde está indo. Minha neta quase morreu. Tem uma escola aqui perto. Você precisa verificar tudo 100 vezes antes de sair." "Desculpe, eu realmente não queria", começou Miguel a se justificar. "Sua neta apareceu tão inesperadamente. Eu mal tive tempo de reagir. Desculpe, eu entendo tudo." "Eu mesmo tenho um filho, mas não houve batida. E eu vou te compensar pelos danos morais. A última coisa que precisamos é de danos." A avó gritou ainda mais alto. "Vou te dar algo que você nunca vai esquecer." Nesse momento, Laura já tinha se acalmado um pouco e disse baixinho para a avó: "Vovó, eu nem me machuquei. Vamos para casa, prometo que não vou chegar tão perto dos carros de novo." A avó suspirou e disse a Miguel em voz calma: "Certo, já que é assim e você nos promete uma compensação moral, vou esquecer essa história. Você me entendeu corretamente. Estou praticamente criando minha neta sozinha e preciso muito do dinheiro. Também sou responsável pela Laura na frente da mãe dela. Você consegue imaginar o que teria acontecido comigo se algo tivesse acontecido com a Laura?" Miguel, constantemente se desculpando, prometeu que amanhã levaria o dinheiro diretamente para a escola. A mulher ouviu Miguel atentamente, percebeu que ele não mentiria e o deixou ir em paz. Quando Miguel voltou para o carro, suas mãos ficaram tensas de excitação. Por um segundo, ele imaginou o que aconteceria se não tivesse tido tempo de frear. Pedro também parecia assustado e perguntou: "Pai, tudo vai ficar bem com essa menina? Ela é da minha turma. Estava do outro lado da mesa, bem na minha frente." "Claro, está tudo bem", disse Miguel com um sorriso forçado. "Você ouviu que eu reagi a tempo e não houve batida. Isso servirá de lição para mim. Você deve estar sempre atento." Miguel pensou por alguns minutos e disse: "Só não vamos contar para a mamãe sobre esse incidente. Ela já anda meio triste ultimamente." Pedro concordou em não contar nada, e Miguel se sentiu duplamente incomodado por ter quase atropelado aquela garota, que podia ter alguma ligação com seu passado. Juliana também teve um dia interessante. Seu chefe, André, convidou Juliana para um encontro. Claro, ele não disse isso diretamente, apenas sugeriu que comemorassem em um café à noite o fechamento de um contrato. Ele também disse muitas coisas boas,
como que Juliana era a melhor funcionária, que ela tinha um talento incrível para o trabalho e que ele estava feliz por ter uma especialista tão valiosa. Juliana ficou um pouco surpresa com a proposta. Quem o chefe pensava que ela era? Ele sabia perfeitamente que Juliana tinha marido e filho. Mas, no fundo, ela ficou lisonjeada com a atenção. Pelo menos, André percebeu, apreciou e, obviamente, se importava com ela. André não era nada como Miguel. Mais decisivo, rápido e confiante. Ele mesmo fundou aquela empresa, literalmente morava no trabalho e também planejava abrir várias filiais em outras cidades. Juliana colocou os papéis de lado e olhou pensativamente pela janela. Sobre o que há para pensar. Se o chefe te convida, você tem que ir. Talvez isso afete positivamente minha carreira, pensou Juliana. E quando foi a última vez que estive em um restaurante normal? Miguel e eu não saímos de casa há muito tempo. Juliana ligou para o marido e disse brevemente: hoje vou chegar muito tarde, talvez só à meia-noite. Então não me espere e vá para a cama. Como está o Pedro? Ele teve um dia normal? Sim, tudo bem, mentiu Miguel, omitindo o incidente com o carro. Então não se preocupe conosco e trabalhe com calma. Amanhã levarei o Pedro para a escola. Miguel ficou até um pouco contente por sua esposa chegar em casa tão tarde. Ele conseguiria preparar o dinheiro para a avó de Laura com calma e refletir sobre tudo sem perguntas desnecessárias de Juliana. No dia seguinte, Miguel preparou R$ 10.000. Ele decidiu que essa era uma quantia normal que definitivamente não seria supérflua para elas. Mas ele estava mais preocupado com outra questão. Ele precisava descobrir cuidadosamente quem era Laura e onde ela conseguiu o broche de borboleta. Miguel esperou ansiosamente pelo fim das aulas. Deixou o filho brincar no pátio da escola e foi encontrar a avó de Laura. Assim que avistou uma figura familiar, aproximou-se imediatamente. Laura está bem? Espero que um dia você possa me perdoar por tal incômodo. Com essas palavras, Miguel tirou um envelope com dinheiro e entregou à mulher. Dona Nina, esse era o nome da avó de Laura, abriu o envelope com um pouco de desajeitamento, olhou dentro e disse com um suspiro: tudo bem, que Deus te julgue. Não guardo rancor de você. Só tome cuidado. Minha nora foi atropelada por um motorista imprudente há alguns anos e ainda está indo a hospitais, passando por todo tipo de reabilitação. Eu tenho que cuidar da minha neta nesse período. E qual é o nome da sua nora? Perguntou Miguel, engolindo em seco, nervoso. Bem, o nome dela é Ana. E daí? Que diferença isso faz para você? Por um segundo, a visão de Miguel escureceu. Muito provavelmente, essa era a mesma Ana com quem ele estava namorando. Ele percebeu que Dona Nina, apesar de sua aparência severa, não se mostrava avessa a conversar e continuou. Por que você está cuidando da sua neta? Seu filho, ao que parece, é o pai de Laura. O que ele faz? Trabalha muito. Ah, isso daria uma longa conversa, disse Dona Nina gesticulando. Meu filho Júlio não mora conosco. Ele apenas vem nos visitar e às vezes manda dinheiro. Ele tem outra esposa há muito tempo. Não tem tempo para nós. E eu entendo que ele não queira criar filho de outra pessoa. Por que de outra pessoa? Com medo de ouvir a verdade, Miguel perguntou com a voz rouca. Foi assim que meu Júlio conheceu a Ana, quando ela já estava grávida, mas ele se apaixonou, batendo no peito e afirmando que filhos não eram empecilho. Disse que criaria a criança como se fosse sua. No início, isso era verdade, mas depois... Dona Nina acenou com a mão e balançou a cabeça. Então Júlio ficou entediado. Era óbvio que Laura o estava irritando. A Ana e o Júlio começaram a discutir, e então meu filho arranjou outra mulher. E eu não podia expulsar a Ana. Ela não tinha para onde ir. Seus pais disseram imediatamente que não a deixariam entrar com a criança. E qual foi o acidente, então? Perguntou Miguel impacientemente. O que há para contar? Atropelaram ela. O culpado nunca foi encontrado. Ela ficou gravemente ferida. Chegamos a pensar que Ana nunca mais andaria. Bem, o corpo é jovem e conseguiu lidar com isso. Algumas horas depois, no escritório de Juliana, André apareceu na porta e perguntou com um sorriso:
Juliana, você está pronta? Eu sei que você é viciada em trabalho, mas hoje quero que você deixe todo o seu trabalho para depois. Afinal, nossos funcionários precisam fazer uma pausa de vez em quando, certo? Então se prepare. Nossa mesa no restaurante já está reservada. Já vou, disse Juliana apressadamente e desligou o computador. André não deixou passar despercebido que Juliana retocou um pouco os lábios e arrumou o cabelo antes de sair. Eles foram até o restaurante no carro de André. O carro importado preto, novinho em folha, andava em alta velocidade e os levou ao lugar certo. André, pegando Juliana pelo braço, a conduziu até a mesa. Vinho caro e petiscos leves foram servidos imediatamente. Para manter a conversa, Juliana começou a falar sobre assuntos de trabalho e em seguida perguntou: André, como você concilia o trabalho e a vida pessoal? Já é tarde e por algum motivo seu telefone não está tocando. Será que realmente não tem ninguém esperando por você em casa? De alguma forma não consigo acreditar que um homem como você esteja completamente sozinho. Ah, Juliana, é verdade mesmo, disse André com um leve sorriso. Me divorciei há 3 anos e não tive nenhum relacionamento sério desde então. Veja bem, para mim o trabalho vem em primeiro lugar. E para a família não sobra tempo. Minha esposa pediu o divórcio primeiro e eu não fui contra. Agora eu só pago pensão alimentícia e vejo meu filho ocasionalmente. É mais fácil assim, mais honesto do que viver em ilusões sobre uma família feliz. Você tem razão, como sempre, concordou Juliana imediatamente, porque as palavras de seu chefe ressoaram muito com ela. Aliás, eu também tenho um filho e também não consigo dedicar muito tempo a ele. Às vezes, meu marido e eu até brigamos por causa disso. O que posso fazer? Eu trabalho, entre outras coisas, para que meu filho possa viver em abundância, e a família deveria entender isso. Veja, Juliana, como somos parecidos. Somos ambos ambiciosos e faríamos qualquer coisa pelo trabalho. André encheu o copo de Juliana, pediu a sobremesa e continuou. Eu não liguei só para comemorar o acordo, embora deva-se dizer que este é o nosso negócio mais bem-sucedido desde o início do ano. Enfim, tenho uma proposta de negócios. Gostaria que você me ajudasse a abrir uma filial em outra cidade. Não é longe, mas você ainda precisará fazer viagens a trabalho de alguns dias ocasionalmente. Em contrapartida, receberá um aumento salarial substancial e excelentes perspectivas de carreira. Juliana concordou sem hesitar. Ela sempre soube que era capaz de mais e não ia deixar essa oportunidade escapar. Ela nem se deu ao trabalho de consultar o marido e disse: Eu aceito sua oferta e acho que você nunca duvidou do meu consentimento, não é? Claro, eu tinha certeza de que você não vai nos decepcionar, disse André, olhando Juliana diretamente nos olhos. E me parece que você e eu temos um futuro maravilhoso. Vamos brindar a nós mesmos e aos nossos sucessos. Os meses seguintes foram turbulentos. Miguel descobriu que Ana tinha voltado para a casa de Dona Nina após a reabilitação. Ele decidiu que precisava falar com Ana, contar que sabia tudo sobre Laura e exigir uma resposta honesta sobre tudo. Mas por dentro, Miguel estava com medo. Medo de que sua vida desmoronasse. Enquanto isso, a vida de Juliana também mudou. Ela começou um caso com André, seu chefe. Eles passavam noites no escritório, iam a restaurantes caros, e às vezes André convidava Juliana para sua casa. Juliana estava traindo o marido, e descobriu-se ser mais fácil do que ela pensava. Ela nem se preocupava muito com a consciência, porque seu relacionamento com André era completamente diferente do dela com o marido. Havia romance, paixão e motivação para alcançar objetivos comuns. Juliana entendia que era uma opção temporária para André. Ele era bem-sucedido financeiramente, com apartamento e carro, cercado por mulheres. Juliana entendia tudo, mas secretamente esperava que André, com o tempo, entendesse que Juliana era a melhor coisa que lhe aconteceu na vida e talvez a pedisse em casamento. Ela não tinha planejado romper o relacionamento com Miguel ainda. Ele era uma opção reserva caso as coisas não dessem certo com André. Ela também não queria ir a lugar nenhum.
Afinal, ela e Miguel tinham algum tipo de família e não queria estragar tudo de antemão. No sábado, Miguel reuniu coragem e dirigiu até a casa de Dona Nina. Ele bateu no portão e esperou. Dona Nina estava no jardim e, percebendo o visitante, aproximou-se. "Vim falar com Ana", disse Miguel sem esperar por perguntas. "Veja bem, ela é uma velha amiga minha e eu preciso contar uma coisa. Chame-a e eu falo com ela aqui, na rua." "É estranho", disse Dona Nina, rindo baixinho. "Você realmente conhece Ana? Bem, certo, espere aqui, vou chamá-la agora." Ana estava na sala com Laura, lendo o livro didático da escola. Quando Dona Nina contou que alguém chamado Miguel tinha vindo vê-la, Ana empalideceu imediatamente. Ela entendeu na hora de quem estavam falando. "Está bem, eu vou sair", disse Ana animadamente e saiu para o quintal. O coração de Miguel palpitou quando viu Ana. Ela estava igualzinha a como era há muitos anos, como se nada tivesse mudado. Continuava magra, com um olhar penetrante. Só os olhos agora eram diferentes, sérios e tristes. "O que você veio fazer?", perguntou Ana em vez de cumprimentá-lo. "Há quantos anos você não quis me ver? O que aconteceu agora?" "Ana, eu vim conversar", respondeu Miguel, tropeçando nas palavras. "Eu entendo que te ofendi, que tantos anos se passaram, e agora meu filho está estudando com Laura, e eu preciso saber..." "Você não precisa de nada", Ana o interrompeu. "Minha filha não é da sua conta. Eu a tive quando era casada com Júlio. Você quer que Dona Nina confirme isso?" "Não, Ana, eu sei de tudo", disse Miguel, elevando a voz e quase agarrando Ana pelo ombro. "Dona Nina já me contou tudo. Você já estava grávida quando conheceu Júlio. Fiz as contas. Laura poderia ser minha filha, a menos, é claro, que você estivesse tendo um caso com outra pessoa." "E você não me conhece bem", disse Ana indignada. "Foi você quem namorou comigo e com a Juliana ao mesmo tempo. E já que você a escolheu, o que quer de mim agora?" "Ana, eu vi Laura com o meu broche naquele dia 1º de fevereiro. Se este broche ainda é importante para você, então nosso relacionamento significava alguma coisa. Se Laura é minha filha, então eu deveria saber disso. Por que você precisa disso? O que você fará com essa informação? Ok, imagine que Laura é sua filha. E depois? Como você vai contar isso para sua família? Como seu filho reagirá a isso? E a própria Laura? Você acha que ela ficará feliz em saber sobre seu pai biológico?" "Não sei", respondeu Miguel com voz cabisbaixa. "Você tem razão, isso não será fácil. Mas a verdade ainda virá à tona. E você não tem o direito de decidir por mim e por Laura como devemos viver. Eu realmente não posso decidir nada por você, mas decidirei tudo por Laura. Só eu sei o que é melhor para ela." "Espera, eu sei do acidente. Eu sei que você está frequentemente no hospital. Você acha normal que Laura fique com Dona Nina? Essencialmente, ela é uma estranha, mas eu poderia cuidar da Laura, ou pelo menos visitá-la." "Dona Nina não é uma estranha para Laura", respondeu Ana friamente. "E pelo contrário, a mais próxima depois de mim. Mas você provavelmente não entende isso." Com essas palavras, Ana entrou na casa. Miguel permaneceu parado no quintal, e só depois de alguns minutos entrou no carro. Não estava muito satisfeito com a conversa. Ana não disse nada, e até se comportou de maneira muito antipática. Será que ele estava mesmo tão culpado assim diante dela? "Será que eu realmente preciso fazer um teste de DNA em segredo?", pensou Miguel. "Não, preciso de alguma forma convencer a Ana a confessar tudo por conta própria." Com esses pensamentos sombrios, Miguel chegou em casa. Juliana já o esperava lá, de mau humor novamente. "Miguel, você viu meu carregador de celular?", disse Juliana em vez de cumprimentá-lo, olhando dentro do armário. "Vou fazer uma viagem de negócios urgente. Preciso ir embora agora mesmo. Voltarei amanhã à noite." Juliana estava agitada, vasculhando os armários. Então ela resolveu olhar na caixa onde ela e o marido guardavam o dinheiro. "Certo, vamos ver quanto tem dinheiro acumulado aqui", disse Juliana, começando a contar as notas. "Escute, você não acha que não tem o suficiente? Parecia que eram mais 100.000. Peguei o dinheiro", admitiu Miguel imediatamente. "Veja bem, houve uma situação difícil na estrada. Bom, tudo acabou bem,
mas eu tive que devolver o dinheiro. Decidi não te contar e depois repor o valor que falta. Ótimo trabalho, você já está roubando o dinheiro da casa. Juliana ficou furiosa. Então, enquanto eu trabalho da manhã à noite, você gasta nossas economias sabe-se lá onde. Juliana, foi assim que aconteceu. Acredite, tive sorte de só ter perdido dinheiro. Miguel tentou acalmar a esposa, mas ela já estava chateada. Ela imediatamente se lembrou da reforma que não tinha dinheiro, sobre a sogra que sempre interferia em tudo e sobre o fato de Miguel ter parado de sustentar a família. Juliana, eu também trabalho, e meu salário é decente, disse o marido indignado. Graças à minha agenda, tenho tempo para levar o Pedro à escola. Ou você quer que eu fique fora de casa de manhã até à noite? Mas tenho perguntas sobre o seu trabalho. O que você pode fazer lá da manhã até à noite? Juliana fez uma pausa, pois seus planos não incluíam Miguel descobrindo sobre a traição. Juliana conferiu todos os documentos com um olhar sério, fechou a bolsa e vestiu o casaco. Trabalho, trabalho, caso você não saiba, disse Juliana, como se estivesse irritada, e rapidamente saiu do apartamento. De fato, ela ia fazer uma viagem de negócios, mas não sozinha, e sim com André. Eles reservaram um quarto para 2 no hotel e estavam planejando combinar trabalho e encontros românticos. Miguel estava pensando em como falar com Ana novamente. Ele precisava descobrir a verdade, e quanto mais cedo isso fosse feito, melhor. Miguel não conseguia pensar em nada melhor do que ir até Ana com presentes. Ele foi a uma joalheria e comprou o broche mais caro que havia. Ele achou que seria simbólico devolver o broche como uma lembrança do passado. Na floricultura, ele escolheu um belo buquê de rosas brancas e seguiu com esse conjunto para Ana. Assim como da última vez, ele abriu o portão silenciosamente e entrou no quintal. Só que agora claramente algo estava acontecendo na casa. Gritos e vozes altas podiam ser ouvidos. Ana estava discutindo com alguém e Miguel entrou na casa sem pensar. Vou voltar para casa e vamos morar juntos como antes. Você ainda não vai a lugar nenhum, gritou Júlio parado no meio da sala. Júlio, nós nos divorciamos, protestou Ana. Eu não te amo e não vou morar com você. Estivemos divorciados há muito tempo. O que você quer de mim? E o que eu devo fazer? Júlio sorriu. Esta é a minha casa também. Eu tenho o direito de morar aqui. Então escolha, ou nos casamos de novo e reconheço Laura como minha filha, ou você sai da casa da minha mãe. Hannah ficou parada, confusa, e então percebeu que ela não tinha para onde ir. Com a doença, era impossível encontrar um bom emprego e não havia dinheiro para alugar um apartamento. A única opção era voltar para a casa dos pais, mas eles provavelmente não ficariam felizes em ver Ana na porta do apartamento deles. O relacionamento de Ana com os pais era ruim e não era verdade que eles poderiam ter pena da filha e acolhê-la. Miguel percebeu que era hora de intervir. Ele entrou na sala, parou ao lado de Ana e disse para Júlio: Espere, Ana e eu vamos decidir tudo agora. E não há necessidade de forçar Ana a se casar com você. Vou ajudar ela e a Laura a encontrarem um lugar para morar. Então pare de gritar. Quem é esse? Perguntou Júlio surpreso. Ela já encontrou um protetor. Ou talvez este seja o verdadeiro pai de Laura. Ele se parece com ela. Júlio, pare com isso. Ana estava tentando apaziguar o ex-marido. Não é da sua conta de quem é Laura, filha. Estou criando-a sozinha, sem a sua ajuda. Ana, agora não é hora de mostrar o seu orgulho, disse Miguel. E quanto mais cedo você contar tudo, melhor para você também. Para onde você vai? Da casa de Dona Nina? E Júlio realmente não é obrigado a morar com você, especialmente se Laura não for filha dele. De repente, Ana começou a chorar. Sentou-se no sofá e levou as mãos à cabeça, tentando se acalmar, e disse: Júlio, saia. Preciso falar com Miguel. Dona Nina e Laura ainda estavam caminhando lá fora. Ela precisava chegar antes da chegada delas. Júlio saiu obedientemente pela porta e Ana começou sua história. Sim, Miguel, Laura é mesmo sua filha. Por que não disse isso antes? O que isso teria mudado? Eu estava muito zangada com você e achava que você não era digno de saber sobre minha filha. Você me falou sobre o amor,
Disse que nunca me esqueceria, e então se casou com Juliana. Sim, eu sou culpado perante você. Eu pensei que não teríamos um futuro juntos. Você também estava namorando alguém na época, e eu temia que você já tivesse deixado de me amar há muito tempo. E eu estava apenas esperando que você finalmente se decidisse, me escolhesse sem quaisquer condições ou circunstâncias externas. Você sempre teve medo de cometer um erro, tentando encontrar a melhor solução para si mesmo. Você simplesmente se esqueceu de que o amor nunca é calculado demais. Parece que você me amava, mas não conseguia dar o primeiro passo. Ana, mas se eu soubesse da gravidez, tudo poderia ter sido diferente. Você não tinha o direito de esconder isso de mim. Ao menos eu pagaria pensão alimentícia, e isso já seria uma ajuda para você. Eu não queria nada de você, disse Ana cansada. Veja bem, absolutamente nada. Eu queria esquecer você para sempre. Joguei fora todos os seus presentes e deixei apenas um broche como lembrança dos nossos encontros. E então conheci Júlio e achava que tudo daria certo entre nós. Mas, como você pode ver, eu estava enganada. Se não fosse pela bondade de Dona Nina, não sei onde eu estaria agora. Miguel compreendeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Ele fez Ana infeliz e não conseguiu construir uma família sólida com Juliana. E agora cabe a ele decidir como resolver tudo isso. A primeira coisa que Miguel fez foi ir até seu carro e tirar o buquê de flores e o broche. Voltou para Ana, pegou em sua mão e disse: Ana, por favor, aceite este presente, como um sinal de que compreendi tudo, e agora viverei de forma diferente. Ainda teremos que reconstruir nosso relacionamento pelo bem de Laura, e sempre será razoável. Acho que você não vai interferir na nossa comunicação com a Laura. Você provavelmente tem razão, disse Ana baixinho. Por causa do meu orgulho, Laura poderia estar sofrendo, mas agora não sei o que fazer. Em primeiro lugar, precisamos resolver a questão da habitação. Você realmente nos ajudará a alugar um apartamento? Sim, eu ajudarei, disse Miguel com confiança. Vou falar com o Júlio e pedir para ele esperar até eu encontrar um apartamento. Certo, Ana finalmente concordou. Só não vou contar para a Laura de imediato que você é o pai biológico dela. Vai ser um choque para ela. Eu entendo. Melhor não contar depressa. Também preciso falar com a Juliana e contar-lhe a verdade. Pela janela, Miguel viu que Dona Nina e Laura estavam voltando para casa. Ele se despediu de Ana e disse que ligaria para ela em alguns dias. Dona Nina, ao ver Miguel e seus presentes, imediatamente adivinhou tudo. Chamou Miguel para um canto e perguntou: Então é você o pai da Laura? Já faz muito tempo desde que você sabia disso? Sim, eu sou o pai. Só hoje Ana confessou tudo, mas eu tinha um pressentimento desde que vi a Laura na cerimônia. Agora vamos descobrir o que fazer. Por enquanto, vou alugar um apartamento para Ana com a Laura, e depois veremos. Você causou muito estrago, balançou a cabeça Dona Nina. E Ana também é boa, ela se manteve em silêncio por tantos anos. De modo geral, é bom que Laura agora tenha um pai de verdade. E eu também me sentirei melhor. Enquanto Ana está em reabilitação, você poderá cuidar da Laura. Sim, claro, Miguel assentiu. Agora vai ser diferente. Eu não vou desaparecer da vida da Laura. Miguel deixou o filho passar a noite com Dona Vera naquele dia. Ele teria um período difícil de conversa com Juliana, e ele entendeu que essa conversa não terminaria bem. Juliana voltou tarde da noite. Como sempre, estava cansada, mas feliz. Após passar um tempo com André, ela deixou sua bolsa no corredor e foi para a cozinha. Começou a preparar um chá para si mesma. Miguel apareceu na cozinha sem ser notado, como uma sombra. Pelo rosto dele, Juliana percebeu imediatamente que algo havia acontecido. A princípio, ela pensou que o marido descobriu sobre a infidelidade, mas Miguel começou uma conversa completamente diferente. Juliana, tenho algo para te contar, e não sei se conseguiremos salvar nossa relação depois do que você está prestes a descobrir. O que é tão interessante? Perguntou Juliana sarcasticamente. Será que meu marido, tão calmo, realmente fez alguma coisa? Juliana, estou falando sério, suspirou Miguel.
Acontece que eu tenho uma filha e ela está na mesma classe que nosso filho. Talvez você se lembre da Ana, com quem namorei antes de você? Bem, ela deu à luz minha filha. O que você está dizendo? Perguntou Juliana. Quando foi isso? Quantos anos tem essa filha? Ela é 6 meses mais velha que nosso filho. Desculpe, mas eu tive relacionamento com Ana quando já estávamos namorando. Sei que sou culpado, mas foi só uma vez. Eu não sabia que Ana estava grávida e te pedi em casamento. Então, isso significa que você me traiu. Juliana perdeu repentinamente o desejo de brigar. Você devia me amar muito se estava namorando com sua ex-namorada pouco antes do nosso casamento. Mas, sabe, é até para o melhor. Agora minha consciência não vai me incomodar. Do que você está falando? Eu não entendo, disse Miguel confuso. Estou traindo, admitiu Juliana sem constrangimento. Meu chefe, André, ainda não decidi se vou embora, mas você decidiu tudo por mim. Então estamos quites. Você pode voltar para o seu ex e sua filha. Você me traiu. Você só usou seu trabalho como fachada e estava com outro homem naquele tempo. Certamente não esperava isso de você. Vamos lá, qual é a moral da história? Disse Juliana com desdém. Primeiro, descubra como você vai organizar sua vida e onde Pedro vai morar e como ele vai gostar do fato de agora ter uma irmã. Miguel não conseguiu responder a essas perguntas. Já era um choque para ele descobrir que sua esposa o estava traindo. Juliana, eu não sei. Se você quer o divórcio, então Pedro vai morar comigo. Você não tem tempo para ele mesmo para criar. E Laura vai morar com a mãe por enquanto, e eu simplesmente vou ajudá-las. Vou levar o Pedro comigo para André, declarou Juliana. E vamos vender este apartamento e dividir ao meio. Assim você pode ir até a Ana e dizer a ela que agora está livre. Todos esses pensamentos deram dor de cabeça a Miguel. Então ele entrou no quarto, ligou a TV e esperou que amanhã tomasse a decisão correta. Na manhã seguinte, Juliana compartilhou a notícia com André e contou-lhe os acontecimentos da noite anterior. André, você acredita? Meu marido tem uma filha. Acontece que ele me traiu pouco antes do nosso casamento. Então estou dando entrada no divórcio com calma e poderei me mudar para sua casa em breve. Espero que você também tenha sonhado com isso. Claro, minha querida, disse André, não muito contente. Agora vamos morar juntos e eu não precisarei mais dividir você com seu marido. Só você se lembra das minhas condições. Nós apenas vivemos juntos. Não há conversas sobre casamento e filhos. Eu me lembro de tudo. Juliana sorriu e abraçou André. Assim como você, eu só preciso de um relacionamento aberto. Acabei de decidir que Pedro ficará comigo. Espero que não se importe se eu me mudar para a sua casa com meu filho. Desculpe, não foi isso que combinamos, disse André, afastando-se de Juliana. Não quero tolerar filhos de outras pessoas na minha casa. Então, você precisa escolher. Ou a criança fica com o pai, ou continuamos a namorar como antes. Está bem, eu resolvo isso, disse Juliana, sorrindo. Mas por dentro ela se sentia inquieta. Ela ainda achava que André a amava muito e a valorizava, e aceitaria o filho dela sem problemas. Miguel cumpriu sua promessa e mudou Ana e Laura para um apartamento alugado. Laura estava tão acostumada a morar com Dona Nina que ficou até um pouco chateada com a mudança. Mas Miguel a acalmou e disse que elas poderiam visitar a avó todos os dias. Laura não entendia por que Miguel as estava ajudando. E um dia perguntou à mãe: E por que esse tio vem nos visitar com tanta frequência? Ele é nosso parente? Sim, Laura. Pode-se dizer que sim. Ana respondeu com um sorriso triste. Só que ele descobriu tarde demais. Agora ele virá nos visitar com frequência e nos ajudará. E se quiser, você pode até pedir um presente de aniversário a ele. Certo, vou pensar nisso, disse Laura, e refletiu sobre algo. E alguns minutos depois fez uma pergunta estranha. Mãe, esse Miguel é meu pai de verdade? Eu queria que ele fosse meu pai. Ele é gentil. Ana abraçou a filha. Ela pensou muito em como contar a Laura sobre o pai dela, mas acabou que a própria Laura já tinha adivinhado tudo. Ana não tentou mais esconder a verdade e confessou: Sim, Laura, Miguel é seu pai. Ele não sabia que você era filha dele,
por isso não morava conosco. E agora Miguel tem outra família e um filho. Foi assim que aconteceu. Mas ele ainda vai cuidar de você. E eu conheço o filho dele, disse Laura alegremente. Este é o Pedro. Ele estuda comigo na escola. Eu vi Miguel buscando-o na escola. Veja como você é inteligente. Você sabe de tudo sozinha. Ana suspirou aliviada. Laura recebeu bem a notícia sobre o pai, e isso fez Ana muito feliz. Juliana não pensou muito sobre a quem fazer a escolha. O filho ainda era mais apegado ao pai e à avó, e perder a oportunidade de estar com seu verdadeiro amor, ela não conseguia desistir. Juliana juntou suas coisas e disse sem rodeios a Miguel: André não quer que eu more com ele e meu filho. More com Pedro neste apartamento. Não vamos dividir nada por enquanto. Virei nos fins de semana, ficarei com meu filho e nada mais. Pode contar com isso. A escola e os clubes serão por sua conta. Esta é a decisão certa. Miguel concordou. Tenho certeza de que será melhor para Pedro. Você não lhe dava a devida atenção mesmo. Vou tentar explicar para ele por que a mamãe não mora mais conosco. Miguel enfrentou uma conversa difícil com seu filho sobre divórcio. Felizmente, Pedro reagiu de forma mais ou menos normal, sem lágrimas. Dona Vera, ao saber do divórcio, ficou até um pouco feliz e disse a Miguel: Sinto pena de Pedro por ele estar crescendo sem mãe. E, no geral, eu nunca gostei dessa Juliana. Talvez seja bom que ela tenha ido embora. Desde que ela começou a trair você, significa que não havia motivo para salvar a família. E quanto a Laura, você disse ao Pedro, você vai apresentá-los? Acho que devo fazer isso, Miguel respondeu vagamente. Deixe passar mais um pouco de tempo. Todo o outono transcorreu em meio a preocupações e ansiedades, e então chegou o inverno. Miguel conseguiu estabelecer um bom relacionamento com todos os seus parentes e filhos. Laura o chamava de papai, e Pedro não ficou ofendido. Pedro brincava frequentemente com Laura e Ana cuidava deles. Dona Nina tornou-se amiga de Dona Vera, e elas adoravam conversar sobre seus filhos e netos. Mas Miguel sonhava com outra coisa. Ele queria retribuir o amor de Ana. Ele entendia que não seria fácil conquistá-la, mas ele não perdeu a esperança de ficar com ela. Quando Miguel insinuou que poderiam morar juntos, Ana fingiu não entender e enfatizou: Como minha filha e eu convivemos bem. Esses homens não são nada além de problemas. Isso é por causa do Júlio. Não quero mentir, mas vou viver sozinha assim pelo resto da minha vida. Ana, por que você disse isso? Miguel ficou um pouco irritado com essas palavras. Veja bem, eu cresci, amadureci e estou pronto para assumir a responsabilidade por toda a nossa família. Poderíamos nos casar e criar nossos filhos juntos. Ah, não sei. Ana acenou com a mão desdenhosamente. Você já me enganou uma vez. Talvez você me enganaria de novo? Ana, eu te amo e jamais te trairia. Pode ter certeza de que eu não te decepcionarei novamente, disse Miguel com paixão. De repente, Ana cedeu e abraçou Miguel. Miguel, eu também te amo. É só que tenho medo de que nada dê certo para nós novamente. Você precisa entender que se nos casarmos, será para sempre. Amanhã vou comprar anéis e quando você decidir, iremos ao cartório, disse Miguel abraçando Ana com força. 3 meses depois, Miguel e Ana se casaram. E agora Miguel tinha certeza de que ele corrigiu completamente todos os erros de sua vida. Juliana, aliás, não teve a mesma sorte. Ela logo entediou André, e ele a expulsou não apenas do apartamento, mas também da empresa. Agora Juliana se esforçava mais para passar tempo com o filho, e Miguel estava muito feliz com isso. E Miguel frequentemente se lembrou daquela cerimônia escolar e da menina com o broche, graças à qual ele ganhou sua verdadeira família. Um dia, quando estavam todos reunidos para o aniversário de Laura, Miguel olhou ao redor da mesa. Pedro e Laura riam juntos. Ana sorria com ternura. Dona Vera e Dona Nina conversavam animadamente sobre receitas. Até Juliana tinha vindo para visitar Pedro e parecia mais relaxada do que nunca. Você está bem? Ana perguntou baixinho, tocando a mão de Miguel. Estou ótimo, ele respondeu apertando sua mão. Estou apenas pensando em como a vida é estranha.
Um pequeno broche de borboleta mudou tudo. Não foi o broche, Ana sorriu. Foi o amor. Ele sempre esteve aqui, apenas esperando a hora certa para florescer novamente. Miguel concordou em silêncio. Ela estava certa. E enquanto observava suas duas famílias se tornando uma só, ele finalmente sentiu que estava no lugar certo, com as pessoas certas. Às vezes, era preciso perder tudo para entender o que realmente importava. E assim, após meses de revelações, confrontos e dores, Miguel finalmente entendeu o verdadeiro significado da família. Ele se divorciou de Juliana, que acabou sendo abandonada por André, e perdeu tanto o emprego quanto o relacionamento. Miguel se casou com Ana e passou a criar tanto Pedro quanto Laura. As crianças se tornaram irmãos inseparáveis. Dona Vera e Dona Nina se tornaram grandes amigas. Miguel finalmente encontrou a paz que sempre buscou, ao lado da mulher que realmente amava. Às vezes, um simples broche pode mudar toda uma vida. E aí, gostou da história? Então, não esqueça de clicar na próxima história que está aparecendo na sua tela agora. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e até a próxima história.